Fala galera, sejam bem-vindos para mais um podcast Luiz Câmara Produção, produzido pelo NUPEMP, Núcleo Estadual de Estudantes de Engenharia de Produção. Meu nome é Marinaldo, sou representante estadual aqui do estado de Pernambuco e atuo em parceria com o Núcleo, bem como com a ABEPRO Jovem. Estamos hoje aqui com o Vinícius, que ele trabalha na Stone e também ele é estudante de Engenharia de Produção. Estamos para falar sobre a área de Ciência de Dados e o seu futuro na Engenharia de Produção. Desde já, eu agradeço por ter aceitado nosso convite. Eu gostaria que você falasse sobre a área, o que fez você adentrar ela. Boa. Turma, um prazer estar aqui com vocês. Uma apresentação breve, assim, é minha. Sou estudante de engenharia de produção, como o Marinaldo bem falou. Trabalho hoje como analista de Business Intelligence, já trabalho com análise de dados há mais ou menos 1 ano e 8 meses na Stone Co. E, cara, parabéns pela iniciativa aqui de vocês. Acho que é um formato muito legal de passar conteúdo para os estudantes. Espero deixar meus 50 centavos aí de contribuição. Tá? E aí a pergunta foi? Como você caracteriza a área de ciência de dados? Cara, eu vou falar da área de dados de maneira mais abrangente, tá? A área de dados, ela é formada, o produto básico da área de dados é a tão falada análise de dados. E aí, de maneira mais conceitual da coisa, de maneira mais técnica, análise de dados nada mais é do que um processo. Um processo que tem algumas fases, sendo aí as mais comentadas extração, tratamento, modelagem de dados, que tem como objetivo final produzir informação útil para tomada de decisão ou para geração de conhecimento. E aí isso fica um pouco distante da realidade de todo mundo. Mas eu falo que análise de dados está presente na vida de todo mundo. Né? Desde que a gente nasce, a gente processa informação, processa dados através do tato, através do paladar, através da visão, depois da comunicação, da linguagem, para que a gente se desenvolva, para que a gente aprenda a tomar decisões frente a diversas situações do nosso dia a dia. E isso permeia toda a sua vida. Cara, inclusive agora, por exemplo, eu estou fazendo um processamento de informações, de dados aqui na minha cabeça. Você fez uma indagação, pô, meu corpo me manda outras informações aqui, falando que eu tô um pouquinho ansioso, um pouquinho nervoso. Minha cabeça processa aqui outras coisas. Estou me perguntando o que é que a turma gostaria de estar escutando sobre isso. E eu faço aqui também uma análise das informações técnicas de conhecimentos bibliográficos que eu tenho. Juntando tudo isso, eu processo e consigo tomar a decisão aqui de te dar uma resposta bem embasada. Tá? Então, cara, faz parte do nosso dia a dia. Sempre que a gente fala, sempre que a gente pensa sobre alguma coisa, responde algo, a gente está processando dados e gerando informação útil, né? Obrigado por responder a pergunta. Exatamente, no caso, a ciência de dados, ele é o que está movimentando a economia, no caso, os cenários empresariais, porque ele sempre está vinculado a tomadas de decisões e também a vários critérios. Eu gostaria de saber também o que lhe motivou a ingressar nessa área. Cara, maneiro. Eu acho que primeiro, você já falou de um dos produtos básicos que andam ali com análise de dados, que é a tomada de decisão. A gente toma decisão sempre na nossa vida. Decisões certas são as coisas mais relevantes que a gente pode ter dentro de uma companhia. E foi depois que eu visualizei essas oportunidades dentro da análise de dados que surgiu o interesse de fazer parte dessa área. Tá? E aí eu já me via, hoje eu trabalho como analista de Business Intelligence, faço produtos, faço análises muito legais lá na companhia, e eu já me via nessa posição lá atrás. E aí, cara, foi a partir desse interesse por fazer algo relevante, por ajudar na tomada de decisão, que lá atrás eu procurei estar me desenvolvendo, procurei estar aprendendo mais ferramentas, e aí eu fui me interessando cada vez mais, emergindo mais dentro dessa área. Você mencionou do seu trabalho. Eu gostaria de saber o seu dia a dia na empresa e também que você citasse um case seu de sucesso que você considera. Nossa, esse daqui eu Cara, gostaria de falar. maneiro, Marinaldo. Sobre o trabalho. Cara, como eu falei, hoje lá no trabalho eu vivo algo que eu almejei há muito tempo. E eu vinha me preparando desde então para abraçar essas responsabilidades que eu tenho hoje lá.
E eu falo que antes de falar sobre análise de dados, sobre qualquer outra coisa que eu faço lá no trabalho, eu gosto de comentar que primeiro, lá no trabalho a gente tem, lá na companhia, na Stone Co, a gente tem um ambiente muito empreendedor. Então eu tenho bastante liberdade e eu tenho bastante responsabilidade para fazer coisas grandes, para fazer coisas que eu vejo relevância na vida das pessoas. E aí, interessante falar isso porque logo quando eu entrei na companhia, no começo de 2022, começo de 2022, de janeiro, eu entrei como estagiário e eu falo que meus 6 meses como estagiário são por si só um case de sucesso meu, porque foi quando, cara, eu abracei as primeiras responsabilidades que eu almejava e eu via que elas estavam muito além do que eu esperava. Né? Eu olhei para uma operação lá que movimentava vários dígitos de reais. E o meu trabalho tinha relevância dentro do resultado dessa operação, uma relevância direta. A gente trabalha lá com a parte de incentivo da operação, com a construção de indicadores, com análises que são relevantes para as operações de atendimento ao cliente, porque eu faço parte, só dando um passo atrás aqui, eu faço parte da área de relacionamento com o cliente. Então eu fiz muita coisa legal, muita coisa que envolvia grande responsabilidade ali, bastante resultado, e foram 6 meses assim que para mim foram muito maneiros. Depois eu fui e acabei sendo efetivado, acho que esse foi um marco assim do meu resultado como estagiário. E aí depois que eu fui efetivado, eu pontuo um case aqui muito maneiro também da construção de um produto, de um dashboard e de um modelo de apuração novo que eu tive aí o prazer de fazer esse produto para um conjunto de operações que envolvia a maior parte dos nossos agentes lá do RC. Então, é um modelo que até hoje é usado e é replicado por outras operações lá dentro. Então, para mim, foi um case muito maneiro. Pronto, obrigado. Eu sei que todo projeto ele tem como principal característica ser único, mas você poderia me explicar como você poderia caracterizar as etapas de um processo de análise de dados? Maneiro. Cada projeto realmente tem suas nuances, mas eu acho que de maneira geral, todo projeto de análise de dados, ele envolve uma fase de ETL, que a gente comenta, que é a fase de extração, tratamento e carregamento dessas informações. Depois a gente tem uma fase de modelagem dessas informações, e aí a gente, cara, faz relacionamento, a gente concatena essas informações de um jeito que faça sentido, e por fim, normalmente a gente tem a fase de apresentação dessas informações também. E essas apresentações podem ser feitas por meio de uma análise, às vezes escrita, ou por meio da construção, de um produto. Pode ser, por exemplo, um dashboard. Compreendi. Falando ainda sobre o seu trabalho, mas também você pode trazer de uma forma mais geral. Eu gostaria de saber quais são as ferramentas, aplicativos mais utilizados nessa área. Legal. Falando primeiro do meu trabalho, lá na Stone, a gente tem toda a suíte Google. Então, a gente usa o BigQuery como o nosso banco de dados. A gente usa o GCP, que um grande hub de soluções tecnológicas para a área de dados. Para visualização, a gente usa o Data Studio hoje em dia. E cara, desde que eu entrei, eu uso muito o Excel também, que nunca deixa de ser útil desde que seja usado da maneira certa. Tá? Lá atrás eu já usei o Power BI, que também é muito famoso na área, e lá no time também usamos o Python, apesar do escopo do meu trabalho não envolver a utilização dele. Sabendo que o curso de engenharia de produção ele é amplamente diverso e também muda de estado para estado, até de cidade para cidade, como você poderia dizer que o estudante de engenharia de produção consegue migrar da sua formação para a área de ciência de dados? Porque a gente sabe que em vários cursos de engenharia de produção, essa realidade não é vista no curso, é meio que por fora, o aluno tem que buscar. Maneiro. Cara, primeiro,
falando sobre a área de dados, a gente tem três grandes profissionais de dados. Você citou, é um deles, que é o cientista de dados. Mas a gente também tem o engenheiro de dados e o analista de dados, analista de business intelligence também entra aí, dentro desse conjunto. E todas essas três atribuições da área de dados, elas são atribuições que precisam ter três tipos de conhecimentos principais aqui para que você consiga fazer um bom trabalho, ao meu ver, tá? Que é o conhecimento técnico na área, um conhecimento mais numérico, estatístico, raciocínio lógico. Você também tem que ter um conhecimento de negócios, porque Sim, claro. sempre vai ser... a análise de dados é sempre uma ferramenta. E ela vai ter muita utilidade dentro de algum negócio, para resolver algum problema de negócio. Então é importante que você tenha conhecimento de negócio e, por fim, é importante que você tenha conhecimento ferramental para que você consiga aplicar esse conhecimento técnico nos problemas de negócio. Eu vejo hoje que um engenheiro de produção que sai da faculdade, que consegue fazer um bom curso, ele já sai com os dois primeiros tópicos que eu comentei. O cara já sai com conhecimento de negócios muito legal e um conhecimento de raciocínio lógico, estatístico, numérico muito bom também. Ficando aí, cara, para aprender a parte mais simples, que é o ferramental. No caso, quais são as aplicações que podem ser feitas na área de dados no curso de engenharia de produção? Legal. A área de dados, ela hoje, e principalmente mais no futuro, ela vai permear todas as áreas de uma empresa, dos negócios. Hoje em dia, por exemplo, lá na StoneCo, eu já vejo dados sendo muito usados desde a área de gente até a área de métricas, que é a sub-área ali que eu faço parte. Dentro da engenharia de produção, não é diferente. Eu acho que a análise de dados como um todo, ela chegou para potencializar o trabalho dentro da produção. Por exemplo, hoje em dia a gente consegue ter muitas informações da produção através de sistemas. E aí, análise de dados já é um requisito básico para que você consiga fazer um bom planejamento da produção, para que você consiga fazer um bom controle, uma boa análise do que foi produzido, gestão de estoques, planejamento de manutenção. Então, tem diversas aplicações que antes a turma precisava tomar decisão, precisava resolver problema, mas os problemas vinham sem um registro claro, no boca a boca, num papelzinho, e hoje já está tudo dentro de sistemas, em empresas grandes, empresas respeitadas e que vão estar aí vivas num futuro, né? Porque a empresa que não tiver sistema, não tiver registro de dado, cara, vai fechar as portas porque vai ficar muito para trás das que usam a análise. Então, cara, em empresas boas que sabem usar análise de dados, tem muito espaço. É um requisito básico para o engenheiro de produção conseguir usar análise de dados para potencializar o seu trabalho. Com relação a quem quer adentrar agora nesta área, como você meio que guiaria ele? Por onde ele deve começar? Quais serão os obstáculos? O que ele deve focar, o estudante no caso, no que ele deve focar para ser um cientista de dados de sucesso? Legal. Eu vou falar já numa linha de prioridade do que eu segui, tá? Qual foi a trilha aqui de aprendizado que eu segui. Eu também sou estudante de engenharia de produção como vocês, e lá pro meu 7º período foi quando eu resolvi começar a estudar sobre a área de dados. E eu comecei com um bom e velho Excel. Fiz um curso ali muito barato. O curso teve um valor para mim extraordinariamente maior do que eu paguei na Udemy. Fiz um curso de Excel. Depois daquilo ali, eu vi muito valor na quantidade de soluções que dava para fazer com uma ferramenta tão básica, na quantidade de problemas que dava para resolver. Então, a partir dali, eu procurei outras experiências. Eu acho que dentro dessa trilha de desenvolvimento é super importante também você procurar meios de você aplicar o que aprende, porque assim você acelera o seu desenvolvimento. Então, depois de ter aprendido o Excel, eu abri um negócio com um colega meu, acho que todo mundo está exposto a isso, todo mundo consegue abrir um negócio, consegue encontrar problemas de mercado e solucioná-los. Logo depois eu procurei me aprofundar mais, aprendi, cara, VBA, aprendi Power Query, depois aprendi Power BI, fiz parte do MEG,
que foi outro momento importante da minha vida. Eu consegui estar imerso ali em projetos maiores que envolviam mais pessoas e consegui aplicar análise de dados ali também. E aí, logo depois, eu aprendi mais sobre SQL e Scrum, que eu acho que é super importante também. Cara, o SQL, se você vai trabalhar com dados, você vai precisar consultar esses dados. Então, você precisa ter um bom conhecimento de SQL, é conhecimento básico. E o Scrum potencializa tudo isso que eu comentei aqui para trás. Como é que você consegue fazer um trabalho, como é que você se torna capaz de fazer esse trabalho e de maneira eficiente. É isso que metodologias ágeis conseguem trazer para a sua vida. Então acho que eu seguiria essa sequência e aí, por fim, aprenderia alguma linguagem de programação para potencializar também as análises que eu consigo fazer, e aí eu recomendo o Python. E são cursos que eles têm, são de fácil acessibilidade, tem no YouTube, inclusive também tem do nosso parceiro Avoito, que eles oferecem tanto para os ingressantes do núcleo quanto também da Bepron e na Já sua fiz curso na Avoito, plataforma. inclusive. E os preços são acessíveis, eles botam promoção às vezes. E é o que guia essa formação, meio que vai também do interesse do aluno. Pegar também não só ver a aula e terminar ali. Ele deve colocar em prática. Nossa, baixei um material, baixei uma base de dados. Não vou esperar que o professor diga, faça isso, mas você tem que saber analisar ele, extrair a importância dali. Quando você vai para uma reunião, você tem que mostrar o porquê o seu projeto deve ser aprovado. Quais são, o que ele tem diferente dos outros. O porquê ele é tão visual assim. O porquê eu devo aplicar em tal investimento. Porque também a análise de dados está muito ligado a investimento. Nenhuma empresa, atualmente, ela quer investir em qualquer projeto. Não, só porque ela está se destacando, você fez, não, a gente aceita. A gente sabe que não é assim. Você deve explicar o porquê eu devo investir. Você deve me convencer. Então, acho que análise de dados, ele deve ser feito isso, com um ato de convencimento, e você vai estar comprovando o motivo. Visando isso, eu queria saber, Cara, como você destacaria. desculpa te interromper, Marinaldo, Sim. mas você falou uma coisa muito interessante aqui. Primeiro, sobre as experiências, né? Eu acho que você falou que, cara, você tem que conseguir, para implantar análise de dados, você tem que conseguir vender os problemas que a análise de Isso. dados ela resolve num negócio. Você, como profissional de análise de dados, é a mesma coisa. Você tem que conseguir se vender para as pessoas que você almeja ser contratado. Você tem que conseguir mostrar valor, você tem que conseguir mostrar que você vai dar conta de resolver os problemas daquele negócio. E aí tá a importância da experiência prática. Se você só aprende fazendo o curso, você não vai ter material comprobatório ali que você vai conseguir dar conta de resolver verdadeiramente os problemas. E a experiência também eu acho muito importante para esse processo de desenvolvimento, porque eu falo que as pessoas se desenvolvem de acordo com o tamanho dos problemas que elas resolvem, que elas se deparam durante a vida. Se você só faz curso, cara, se você só aprende com a bunda sentada na cadeira, você só vai pegar cenários perfeitos, em que o cara vai te ensinar ali um projeto, vai te ensinar alguma coisa em que tudo dá certo, e você não vai quebrar a cabeça com um problema nunca. Então você vai estar estagnando o seu desenvolvimento. Por isso, experiência, cara, concordo muito com o que você falou. Experiência é um ponto fundamental para o desenvolvimento de todo mundo. Aí, desculpa ter te interrompido. Sem problemas, foi uma contribuição muito interessante, porque muitas pessoas, quando vê o primeiro problema, tendem a desistir, fica, não tá saindo, o aplicativo, erro do aplicativo. Isso não deveria estar acontecendo, basicamente é o que muitas pessoas culpam, mas não, a gente sabe que na realidade nada é 100% perfeito, a gente tem que saber extrair, saber moldar. Sabendo disso, como você vê o cenário profissional para essa área? Maneiro. Primeiro você falou aí dos problemas que todo mundo vai estar exposto durante a vida. A vida é isso, cara. Na vida você sempre vai ter problema. E eu acho que o mais legal da área de dados é justamente o potencial que esse profissional tem de resolver problemas, tá? Então, eu vejo que as oportunidades dentro da área, elas são grandes justamente porque as necessidades também são muito grandes, são muito relevantes. Problemas a gente sempre vai ter. E aí, eu falo que hoje em dia tem uma coisa muito interessante. Hoje em dia, análise de dados é muito comentada, por exemplo, inteligência artificial é muito comentada, e por um motivo, turma. Se vocês pararem para pensar sobre o desenvolvimento humano, como eu falei, informação, dado, conhecimento, desenvolvimento, sempre fez parte da nossa vida e sempre fez parte do mundo, desde que o mundo é mundo. Se a gente
para e pensa sobre o que é o evolucionismo, que é um pilar básico da biologia, ele prega que os seres vivos, eles sofrem uma atividade adaptativa, uma atividade de desenvolvimento de acordo com as experiências que eles vivem, eles conseguem passar isso através do DNA para uma próxima geração. Isso é gestão do conhecimento, isso é processamento de dado, processamento de informação para gerar conhecimento, para gerar mais assertividade em decisões futuras das próximas gerações. Então, análise de dados já estava muito presente na nossa vida. A gente fala que, cara, o primeiro, na vida do ser humano, a gente fala que o primeiro grande marco da humanidade foi a descoberta foi o desenvolvimento do DNA, que através dele a gente conseguiu começar a passar informação de uma geração para outra. Outro grande marco da humanidade dentro desse desenvolvimento foi a criação da linguagem. Isso é falado, tipo, eu estou referenciando aqui um livro do Stephen Hawking, que é Breves Respostas para Grandes Questões, um livro muito interessante. E aí ele comenta lá que outro grande marco da humanidade foi o desenvolvimento da linguagem, porque através da linguagem a gente começou a conseguir passar informação de um ser para o outro, não só através do DNA, não só através de meios genéticos, esperando as gerações passarem. A gente conseguia passar informação de um ser para o outro através da fala e principalmente através da leitura e da escrita. Isso, cara, fez com que a gente se desenvolvesse muitas gerações em pouco tempo. Foi outro grande marco da humanidade. Ele até comenta que, por exemplo, um DNA humano, ele tem em volume de informação, ele tem em torno de 50 livros do Harry Potter. E aí você pensa, se isso em um DNA inteiro é o que existe de informação, você pensa o quanto de informação extra a gente consegue passar de uma geração para outra através do DNA. Provavelmente não vai dar nenhum livro do Harry Potter, por exemplo. Então, isso significa, cara, que se você lê um livro por ano, imagina quantas gerações de informação hoje você não consegue antecipar. E aí, por que é que eu dei todo esse contexto histórico para falar da relevância da análise de dados no mundo de hoje? Porque a gente está vivendo outro grande marco do desenvolvimento humano, que sai só das necessidades de processamento da informação humana, porque a gente chegou no nosso limite. Depois da linguagem e da leitura e da escrita, a gente começou a gerar tanta informação que a gente não dava conta de extrair durante uma vida. E aí foi quando a gente decidiu criar aí a inteligência artificial, que hoje os modelos de machine learning, as ferramentas de inteligência artificial, elas conseguem processar um volume de informação absurdo. Então a gente está vivendo um outro grande marco da história da humanidade, que é alavancado pela análise de dados. Com relação a essa grande evolução, muitas pessoas têm medo que as máquinas tomem o lugar das pessoas. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, muito legal, Marinaldo. Isso aí, eu comento que a inteligência artificial ela pode ser vista de duas formas. Ou como uma coisa que vai substituir os profissionais do mercado, ou uma coisa que vai potencializar eles. Eu acho que está muito mais para a segunda opção. Tá? Eu acho que quem não usar a inteligência artificial como um potencializador do seu trabalho vai ficar muito para trás de quem usa. Daqui a alguns anos, muito dos processos manuais, dos processos mais trabalhosos, mais demorados que você faz, vão ser automáticos. E aí você vai ter a oportunidade de focar em coisas mais relevantes, coisas mais complexas que a inteligência artificial não dá conta de fazer e provavelmente nunca vai dar, que são trabalhar com trade-offs, tomar decisões levando em consideração cenários de exceção. E essas são coisas que estão presentes em todas as empresas, entendeu? Então, eu acho muito difícil, percepção minha, tá? Eu acho muito difícil que a inteligência artificial vai chegar ao ponto de substituir a humanidade. E outra coisa, assim, legal, que eu escutei em um podcast, não lembro qual, mas eu achei muito maneiro, é que a galera, às vezes, associa a evolução tecnológica à perca da humanidade.
né? As Isso. pessoas estão virando muito máquinas ali, mexendo no celular toda hora, sempre mexendo em sistemas, sei lá o quê. Eu já olho a coisa por outro ângulo. Eu acho que a inteligência artificial veio para entregar humanidade às pessoas. Ela veio para substituir as pessoas em atividades processuais, atividades ali de planilhas, atividades que você repetitivas, sabe? Então você hoje consegue focar em coisas que tem relevância ter um humano tocando, sabe? De verdade, em coisas que uma máquina não é capaz de fazer. Então, quando você olha a coisa sobre essa ótica, eu acho que você consegue estar à frente das outras pessoas. Eu compartilho da mesma opinião, mas era um ponto que deveria ser focado devido ao enorme medo que muitos têm. Eu gostaria que você, num caso, desse nome de livros, de cursos, para quem quer iniciar agora, meio que finalizando, e também gostaria que você colocasse, postulasse o que faltou ser dito aqui também nas perguntas que eu fiz. Boa, legal. É, eu vou falar pra vocês aqui alguns livros que eu li, tá? E eu achei muito legais pra quem estava iniciando. Eu acho que ainda podem ser relevantes. Eu começaria aqui lendo Storytelling com Dados. É um livro muito maneiro, rápido de se ler porque é muito interessante. Logo depois, eu. Desculpa aqui. É, tá, desculpa aqui, turma. Tava trabalhando aqui no Word com a turma do back-office. Mas eu vou voltar aqui. Primeiro, recomendação de livros. Eu começaria com o livro Storytelling com Dados. Livro rápido, bom de se ler. Você vai aprender muita coisa sobre como apresentar bem as informações. Logo depois, eu iria ler Como Mentir com Estatística. Eu acho que esse é outro livro muito bom que pega outra ótica importante para quem quer atuar nessa área, que é a parte mais estatística. Você vai aprender muito sobre cascas de banana que você vai encontrar, você vai aprender muito sobre vieses que você pode ter numa análise, e aí você vai conseguir evitar esse tipo de coisa. Tem outro livro, SQL para iniciantes, livrinho pequeno, você vai conseguir aprender muita coisa sobre a linguagem, coisas relevantes. E por fim, eu leria sobre Scrum. Aprenderia sobre Scrum. Tem um livro muito bom que se chama Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E sobre coisas a mais do podcast, eu queria aproveitar o momento para dar algumas sugestões para quem quer se desenvolver profissionalmente, para quem almeja, quem sabe, estar na área de dados. Eu acho que a primeira sugestão que eu queria deixar aqui para a turma que está nos assistindo é de conseguir agir na sua vida de maneira estratégica. Turma, quem está escutando aqui, queria pedir encarecidamente que tirasse 30 minutos do seu dia de hoje, depois de assistir esse podcast, para fazer uma reflexão sobre quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso aqui vai fazer com que você comece a agir de maneira estratégica na sua vida e, às vezes, deixe de lado esse modo Zeca Pagodinho, né? De deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso faz uma mudança bizarra na velocidade que você vai chegar nos seus objetivos e, muitas vezes, na capacidade de chegar neles também. Então, cara, primeiro eu iria propor aqui que quem está nos assistindo traçasse esses objetivos e depois começasse a refletir dentro da sua vida o que é que você tem que fazer hoje, o que é que você tem que fazer amanhã, no próximo mês, para que um dia você alcance esses objetivos. E aí um segundo ponto vejam valor em ser curiosos, vejam valor em ter uma sede insaciável de desenvolvimento. São esses os profissionais que nunca serão substituídos no mercado. E também com relação a como eles querem aprender, porque tem diferentes alunos que querem terminar uma aula na velocidade 2, quer ter a sede de conhecimento, mas não colocam na prática, apenas vai fazendo com que a aula termine rápido, quer adquirir o maior número de conhecimento possível e no outro dia se esquece de tudo. Eu acho que o conhecimento deve ser adquirido de forma diferente de pessoa para pessoa. Ela deve Sim. estudar, mas também ela deve refletir. Será que realmente estou aprendendo ou estou tentando fazer um osmose? Bota a aula lá e Sim, ela que entra. legal. E aí a gente falou várias coisas interessantes sobre isso, né? Eu acho que a primeira que a gente ainda não falou é que a turma também tem que ter paciência. Eu vejo que tem muita gente que para no meio do caminho por falta de paciência. Nada vai acontecer do dia pra noite. Pô, acho que eu estudei
ao menos 1 ano e meio, talvez uns 2 anos, estudei e trabalhei com isso até conseguir ter a primeira oportunidade no mercado, através de um estágio. Então, primeiro, paciência. Segundo, procure entender quais são as melhores formas que você aprende. Procure aprender mais sobre você também. Sabe, a gente comentou aqui sobre prática, sobre estudar e praticar o que você faz. Tem gente que, por exemplo, aprende mais ensinando para os outros. Pô, tenta se expor a esse tipo de coisa, sabe? Acho que o primeiro passo é entender melhor como é que você aprende e depois se expor mais a essas coisas para você conseguir chegar onde você quer de maneira mais rápida, mas sempre com paciência também. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um podcast do nosso Luiz Câmara Produção. Valeu, turma.